E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o Vinícius Natal, ele é o enredista da Unidos de Vila Isabel. E a gente vai fazer o Destrinchando o Samba da Vila Isabel. E o Vinícius pegou um desafio, né? Que é fazer, pesquisar o enredo com o samba já pronto. Como é que foi esse processo? Conta pra gente um pouquinho. Olha, eu acho que não foi tanto um desafio, foi até um facilitador, né? Porque acho que a função do samba enredo é contar o enredo. E aí o samba do Martinho da Vila, ele tem essa característica de organizar essa história do Oswaldo Jardim e colocar de uma maneira com que todo mundo consiga, lendo a letra do samba, entender o que é o enredo de cara. Muita gente perguntou pra gente até por que a gente não fez sinopse, não divulgou sinopse. Porque todo mundo que me perguntava falava, sinopse é o samba, você lê a letra do samba? Leu a letra do samba e entendeu o enredo, não tem mistério. Então, eu acho que foi um facilitador assim, né? Porque o Martinho é um cara que é gênio, então ele conseguiu traduzir o enredo da melhor forma possível. E aí agora a gente vai falar então com o Vinícius como é que foi trazer o samba de lá de 1993, que é do Oswaldo Jardim, para aqui, para o Paulo Barros, em 2024. E aí como é que é o processo de construção com o Paulo Barros, o diálogo com o Paulo Barros, que muita gente não sabe qual é a função do enredista depois que o enredo está pronto. Sim, é uma pergunta que eu ouvi muito assim, mas se o enredo está pronto, o que você faz lá, né? Você não precisa fazer nada. E muito pelo contrário, né? Assim, acho que em 1993 você tinha uma outra forma de narrar, uma outra narrativa. Logicamente, quando a gente vem para os dias de hoje, a gente apresenta a mesma estrutura narrativa que o Oswaldo apresentou, né? A história é a mesma, não muda. Só que a forma da gente contar, ela vai ser diferente, baseada no samba enredo do Martinho. Então, assim, o trabalho com o Paulo, ele fluiu muito bem, assim, o Paulo é um cara que é um gênio do carnaval, então quando a gente tem essa oportunidade de aprender com esses caras também, né, de trocar, é sempre muito bom, assim. Então, na equipe da pesquisa, né, fomos 5, o Paulo, né, eu, o João Vitor Silveira, que é autor do Enredo da Maricá, e a Simone e a Isabel, que trabalham com o Paulo lá desde 2004, lá da Casa da Ciência. Então a gente fez uma equipe bem entrosada, foi bem bacana. Então agora a gente vai pro samba, pro Vinícius contar onde é que o samba entra no enredo, como é que vai contar essa história na Sapucaí. E o Barraca tá bonito. A gente passou lá embaixo, a gente viu, Paulo Barros caprichou, porque quando Paulo Barros capricha, não tem pra ninguém. Então, vamos parar de rasgar cedo e vamos pro samba. A gente começa com o samba do Martinho, né? Que começa assim, meu Deus, o grande criador adoeceu, porque a sua geração já se perdeu. Quando acaba a criação, desaparece o criador. Então, o início do samba, ele está falando sobre o enredo, né, só para contextualizar. Ele é uma criação, uma ficção criada pelo Oswaldo Jardim, com base na narrativa iorubá, né, na mitologia iorubá. Então, ele tem toda essa estrutura baseado nessa base. Quando ele está falando isso, ele está falando do início da história. Oxalá adoece porque vê a sua própria criação destruindo o que ele criou. Então, o próprio homem, que seria a criação mais perfeita de Oxalá, destrói o planeta Terra e destrói ao próprio homem por conta da ganância, né, por conta da maldade e de diversos males, o que fazem com que Oxalá adoece. Então, nesse ponto do samba, é isso. Então a gente vai prosseguir. Para salvar a geração, só esperança e muito amor. Então, foram abertos os caminhos, e a inocência entrou no templo da criação. Lá os guias protetores do planeta colocaram o futuro em suas mãos. É esquisito ler o samba sem cantar, né? Tá se declamando, né? Declamando o samba. Não, nessa parte aí, né, Oxalá adoece, então Olorum e todos os orixás decidem salvar Oxalá. Então, a solução encontrada é mandar Exu, né, que é o orixá que conecta, né, o Orum e o Aie, ao planeta Terra para pegar crianças de diversas partes do mundo para levar ao tempo da criação, para que a criança, representando a inocência, né, o ser mais puro, vai ao tempo da criação e aí as crianças vão encontrar com o Olorum, com os orixás, para aprenderem por que as coisas foram criadas, qual o sentido original das coisas, para depois voltarem e explicar isso aos adultos.
E através dos orixás se encontraram com o Deus dos deuses, Olorum, e viram como foi criado o mundo, e encantaram com a mãe natureza. Então, nessa parte do samba, né, as crianças, Exu leva as crianças ao tempo da criação, as crianças entrando no tempo da criação, né, encontram os orixás e depois encontram o Olorum. Então, ali elas se preparam e elas encontram os seres que habitam os tempos da criação, os guardiões que habitam o tempo da criação, e ali elas se preparam para fazer a viagem, né, para entrar no tempo da criação e conhecerem, né, tudo, por que o mundo foi criado como esse mundo foi criado. E aí, logo depois, né, que é o próximo setor, as crianças elas se encantam com a mãe natureza, então elas vão entender por que as águas foram criadas, as águas dos rios, as águas dos mares, os frutos, as flores, e se encontram, né, com a mãe natureza, e a mãe natureza começa a contar para elas a importância de você ter o equilíbrio entre todos esses seres vivos da natureza. Descobrindo o próprio corpo, compreenderam que a função do homem é evoluir. E aí já é o próximo setor, né, que é o setor do corpo humano. Na mitologia iorubá, o corpo humano ele foi criado do barro, né, seria a forma mais perfeita, mais maleável, né, que o ser humano é criado, né, a partir desse material. Então as crianças elas vão entender qual é a função das principais partes do corpo humano, né, porque o corpo humano seria a criação mais perfeita de Oxalá, né, porque é um funcionamento que tudo acontece ao mesmo tempo de uma maneira organizada para que a gente consiga estar vivo. Então as crianças conhecem as principais partes do corpo humano, né, para depois elas verem como esse corpo humano ele nasce do barro. Conheceram os valores do trabalho e do amor e a importância da justiça. 7 águas revelaram em 7 cores, que a beleza é a missão de todo artista. Isso, e aí já é o próximo setor também, que fala dos valores passados dos orixás para as crianças. Então, Ogum ensina o valor do trabalho, Oxum ensina o valor do amor, né? Oxumaré ensina o valor das artes, né? Porque o Oxumaré é o orixá ligado a esse valor, né? Em várias interpretações. Então as crianças elas vão encontrando esses orixás e os orixás vão explicando, né, por que esses valores são importantes para a humanidade. Gibalá é resgatar, salvar, e a criança é a esperança de Oxalá. Gibalá, resgatar, salvar. A criança é a esperança de Oxalá. Vamos sonhar. Então, nesse ponto, né, nesse ponto do enredo, é o último setor, as crianças elas entendem qual é a sua real missão, né? A missão é de você voltar para o planeta Terra e, como o próprio Martinho ele diz na gravação, né, Gibalá quer dizer, né, do Iorubá, socorrer quem está em perigo. Então, as crianças elas devem voltar para a Terra e ensinar aos seres humanos quais são tudo que elas aprenderam, né? Quais são os principais valores, porque a natureza foi criada, o corpo humano foi criado. Então, ali, as crianças, se anteriormente as crianças vão ver a guerra como um problema, né, causado pelo homem, nesse setor elas vão ver que elas precisam promover a paz entre os seres humanos. Se elas encontram antes a poluição das águas, nesse setor elas vão entender que as águas devem ser limpas. Se elas veem antes a caça como um grande problema, né, do desequilíbrio do ecossistema, elas entendem que esses animais devem estar livres, né? E aí o enredo termina com essas crianças sendo rebatizadas nas águas, né, de Oxalá, e Oxalá se cura e se enche de esperança, porque o mundo ele vai ser salvo por essas crianças que vão voltar para o planeta Terra e ensinar tudo o que elas aprenderam ali. Agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal, já que a gente já passou da parte do samba, muito bem explicado, dá para entender bastante o que a gente vai ver na semana que vem, né? Vamos lá, qual é o desafio de pegar o samba do Martinho e tentar contar o samba do Martinho, você sendo compositor da vila, tendo de uma família de compositor, o que você sentiu? Primeiro que qualquer coisa com o Martinho da Vila já assusta, né? Se o Martinho entra no barracão aqui, a gente já fica assim, né? Caramba, o Martinho, né? João nem sai da sala, né, João? João trava, não consegue sair. Mas assim, é uma responsabilidade muito grande, assim, porque o Martinho não só para a escola, mas para a cultura nacional, assim, ele tem uma relevância muito grande,
né? Ele é um dos maiores escritores, dos maiores compositores, dos maiores ativistas negros que temos no nosso país, vivo. Né? Então é uma responsabilidade muito grande. E aí quando a gente fez a defesa do samba, né, a gente mandou para ele fez um super elogio, ele falou assim, ó, é isso aí, assina embaixo, né, vocês estão... Então isso já é uma vitória pra gente, né? A gente está dialogando com um cara como o Martinho da Vila, que veio aqui, né, trocou ideia, tirou foto ali com o livro lá que a gente fez sobre Kizomba, sabe? Então isso é muito legal, assim, isso é muito gratificante, mas é uma responsabilidade muito grande, né? A gente quando, né, a gente que é sambista, assim, quando está numa posição assim, de pesquisador de enredo, que estamos, né, direcionando narrativas, isso é de uma responsabilidade muito grande, sabe? Eu sempre falo que antes de ser historiador, antropólogo, pesquisador, eu sou sambista. Então a minha principal responsabilidade é com o mundo do samba, com o legado ancestral, e acho que é isso que a gente defende. Então acho que quando a gente está com o Martinho é muito bom. E aí misturando com o Paulo Barros, pegou 2 desafios, né? 2 grandes, assim, 2 patentes altas. Não, e é muito legal, assim, esse diálogo com o Paulo, por exemplo, porque ele tem umas sacadas, assim, que você não imagina, assim, sabe? Que é coisa da experiência que ele tem, da visão, né, artística que ele tem, que também é um dos maiores artistas do Brasil, né? A gente tem carnavalescos, assim, que não deixam nada a desejar a qualquer outro artista de qualquer outra área que a gente tem artística do Brasil. E acho que o Paulo, ele tá nesse patamar, assim, altíssimo da prateleira, sabe, dos artistas brasileiros que a gente tem. Que muita gente não valoriza isso por ser um artista de carnaval, mas ele tem que ter o seu devido reconhecimento. Exatamente, não só ele, né, como outros que já foram, né, Fernando Pinto, Joãozinho 30, a gente conhece, mas o grande público brasileiro não sabe quem foram esses gênios, né, e acho que um pouco da nossa função é a gente, né, bater na tecla e dizer, não, esses caras são importantes para a formação da cultura brasileira. E futuramente Vinícius Natal também, que para mim é um dos melhores pesquisadores que a gente tem atualmente. Olha, nem dei jabá, tá vendo? nem é combinado isso, tá? Nem foi combinado. Vinícius, para te agradecer por disponibilizar um pouco do seu tempo, que tá na correria, gente, perto do carnaval, vocês imaginam como é que tá aqui, tá cheio de fantasia aqui a sala, o barracão tá ali a todo vapor, e agora o Vinícius vai fazer as considerações finais dele, pra gente encerrar. Queria agradecer a visita, o convite da gente falar aqui. Espero que vocês não façam meme comigo, tá? Isso aí eu não posso garantir. Espero que eu passe ileso disso. Não, mas parabenizar o trabalho também, desejar um bom carnaval para todos. E acho que o que fortalece, né, nosso trabalho, enfim, é o amor que a gente tem ao samba, principalmente, acho que o respeito, né, que a gente tem que ter entre as co-irmãs e entre nós sambistas que sabemos do valor que a nossa arte tem. Então é isso, bom carnaval pra gente. Tchau, gente, até a próxima.